Boa tarde, pessoal, tudo bem? Muita gente aí descansando, finalzinho de feriado, outros já se preparando para a semana que vai começar, porque aqui no Espírito Santo hoje foi feriado. Então, estamos aqui. Vocês não vão acreditar, mas eu já tinha gravado o vídeo, não sei o que aconteceu, que o vídeo desapareceu da minha galeria agora quando eu ia publicar. Então, a gente vai fazer de novo a gravação a respeito da violência contra crianças e adolescentes. No sábado pus uma enquete para saber se vocês tinham interesse que a gente falasse um pouco sobre a violência que vem ocorrendo sistematicamente contra crianças e adolescentes. 100% das pessoas que responderam votaram a favor para que a gente fizesse esse vídeo e eu estou aqui para fazê-lo novamente. Bem, trata-se de tema já descontraindo um pouco, né? É um tema muito relevante, a violência contra crianças e adolescentes. Bem, segundo dados do Disque 100 da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, de 2019 para cá, vem havendo um aumento muito grande de violência contra crianças e adolescentes. Essas violências vêm tanto no âmbito doméstico e familiar, quanto violências fora do ambiente doméstico e familiar. A gente pode até crer que a violência no ambiente doméstico e familiar tenha muito a ver com a questão da pandemia da Covid, porque em 2020, 21 e 22 praticamente crianças e adolescentes passaram 24 horas com seus pais e responsáveis legais nas suas residências. Bem, é nítido que a violência contra crianças e adolescentes elas são de vários tipos e elas são praticadas, como eu disse, dentro e fora do ambiente familiar. Como exemplo, temos casos recentes de violência fora do ambiente familiar, como o caso que ocorreu com a suposta santidade, conhecida como Dalai Lama, que pede um beijo para uma criança, pede para a criança chupar a sua língua. Um ato, ao meu ver, repugnante e um crime que, se ocorresse aqui no nosso país, seria considerado um abuso sexual. Bem, temos também casos recentes, como o crime que aconteceu com o menino Henri Borel, que deu origem até a Lei 13.344 de 2002, que veio ainda gerar maiores proteções, maior oportunidade de proteções e defesa às vítimas, crianças e adolescentes de violência doméstica e familiar, e também uma punição maior aos agressores. E temos ainda o próprio exemplo de violência doméstica contra crianças em âmbito familiar, o júri que vai acontecer amanhã na cidade de Linhares, quando crianças de 3 e 6 anos, após sofrerem inúmeros atos violentos, ainda foram mortas por um incêndio dentro da própria residência. Então, o que a gente pode trabalhar aqui hoje? O que a gente pode conversar? Vamos falar primeiro, já fazendo essa introdução, sobre as principais violências que podem acontecer contra, em desfavor de crianças e adolescentes. Algumas se restringem mais ao ambiente de violência doméstica e familiar e outras não. A primeira delas, em maior quantidade, de acordo com a pesquisa da própria Secretaria Nacional de Direitos Humanos, é a negligência familiar. A negligência familiar seria a principal violência que ocorre contra crianças e adolescentes, que é a omissão dos pais, a omissão dos responsáveis legais, contra qualquer tipo de ato inerente aos direitos e garantias fundamentais das crianças e adolescentes. É a omissão no cuidado, a omissão quanto à saúde dessa criança e adolescente, a omissão contra a educação dessa criança e do adolescente, a omissão contra a higiene dessa criança e do adolescente. Uma omissão como um todo que gera essa negligência, uma negligência que muitas vezes ela está atrelada até uma relação entre cônjuges, entre casais, muitas vezes um pai e uma mãe, um relacionamento abusivo, muitas vezes uma mãe e um padrasto, um pai e uma madrasta que se envolvem no relacionamento e acabam deixando essa criança de lado e às vezes ficam dependentes física, psicologicamente, economicamente dessa outra pessoa e negligenciam os deveres inerentes ao poder familiar.
Além dessa primeira violência, nós temos outra violência, que é a violência física contra crianças e adolescentes. São as violências que atingem a integridade corpórea. Pode ser uma lesão corporal, pode ser uma agressão física. São violências que atingem o corpo físico dessa criança e desse adolescente. Além dessa também, temos a violência psicológica, uma das violências mais graves, a meu ver, a respeito, que atingem crianças e adolescentes com muita intensidade, podemos dizer assim. A violência psicológica, ela atinge a psique, a emoção da criança, né? Ela trabalha com o psicológico da criança e do adolescente que ainda está em formação. Ela atinge principalmente os ideais, o respeito, o desenvolvimento psíquico dessa própria criança. São atos de constrangimento, de próprio bullying, que é muito citado pela doutrina moderna, os atos de alienação parental, em que um responsável legal coloca culpa no outro responsável legal para diminuir esse contato da criança com o seu outro responsável. Então são fatos que atingem intensamente a mente, a psique dessa criança e do adolescente, trazendo danos terríveis em relação a ela. Outra violência que também é muito relevante é a violência sexual, né? Porque atinge a intimidade da criança e do adolescente, a intimidade sexual, a vida sexual que deve ser tão respeitada de acordo com a sua idade, de acordo com o seu desenvolvimento. São os atos repugnantes, né? Que a gente chama os abusos sexuais, são todas as lesões à intimidade dessa criança, que pode acabar envolvendo questão inclusive comercial, em que crianças e adolescentes recebem dinheiro para participar de atos libidinosos ou até presenciar por fotos, vídeos. Não precisa ser a presença física, mas por fotos e vídeos também configura essa violência sexual. Inclusive, né, tem muitos casos que a gente sabe de tráfico de pessoas, que também envolve crianças e adolescentes. Além dessa, nós temos uma que não é muito falada, mas é extremamente importante, que é a violência institucional. A violência institucional é aquela violência praticada pelos órgãos e instituições públicas, por exemplo, hospitais, por exemplo, delegacias, instituições que no momento de receberem aquelas crianças e adolescentes que já foram vítimas de uma dessas violências que eu citei anteriormente, não possuem o ambiente adequado para ouvir essas crianças, o respeito que essas crianças e adolescentes merecem no momento de que elas são entrevistadas, pessoas capacitadas que possam ouvir essa criança de uma melhor maneira, como a escuta especial, que também existe a lei específica e está sendo difundida aqui no estado do Espírito Santo em todos os municípios. Que os municípios se dediquem a criar salas para escutas especiais de crianças e adolescentes, porque senão gera essa violência institucional, uma violência que atinge, gera uma revitimização dessa criança e desse adolescente. E por fim, assim como as 6 principais, nós temos agora a violência patrimonial, que é aquela violência que é praticada em relação aos bens, às posses, bens, direitos, valores, dinheiro, documentos que pertencem, que podem ser restringidos dessa criança e desse adolescente. Foi incluída essa violência patrimonial pela lei também 13.344 de 2022, e essa sim está dentro do âmbito, exclusivamente do âmbito familiar, doméstico e familiar. Bem, tendo feito a introdução a respeito dessa violência que vem crescendo comprovadamente desde 2019, e também as principais espécies de violências, a gente chega no ponto de conclusão. Temos que ser breve aqui no vídeo. Qual seria as oportunidades, o que pode ser feito para evitar essa violência contra crianças e adolescentes, em âmbito familiar e fora dele, em âmbito doméstico e fora dele? Bem, primeira coisa é a denúncia, é noticiar as violências praticadas contra crianças e adolescentes. O Disque 100 da Secretaria Nacional de Direitos Humanos é um dos canais mais importantes para que isso seja feito. Importantíssimo, tendo conhecimento de um ato de violação a direitos das crianças e dos adolescentes, imprescindível, entre em contato com o Disque 100, que é de muita valia. Inclusive, a Lei 11.344 de 2022, ela trata como dever de qualquer cidadão, testemunha ou pessoa que tenha conhecimento,
informar a violação de direitos dessa criança e do adolescente. Bem, além disso, o que pode contribuir também? Outra situação extremamente relevante é a paternidade. Os pais, mães, as pessoas que querem ser pais, que querem adotar filhos, que querem ser responsáveis legais, tem que lembrar sempre que não é só maravilhoso ter um filho. É óbvio que deve ser maravilhoso, muitos sabem aqui que eu não sou pai, mas tenho um pai muito presente. Mas além da felicidade de se ter um filho, é extremamente importante você saber das consequências, das responsabilidades, dos deveres inerentes ao poder familiar, ao dever de cuidado, proteção, educação, saúde, tudo que você deve fazer. Não adianta você ter um filho e deixar para outras pessoas cuidarem, ou você ter um filho e não ter a oportunidade de criá-lo da forma mais adequada, garantindo a ele os direitos básicos. Então pensem. Segundo ponto, para proteger crianças e adolescentes, é que pessoas que queiram ter filhos pensem bastante antes de colocar isso em prática. Terceiro, para aqueles que já têm filhos, muita proximidade, muito amor, muito carinho, muito cuidado, mas principalmente muita transparência. Tragam para vocês uma relação de amizade entre seus filhos, uma relação de companheirismo entre seus filhos. Por quê? Porque vocês vão permitir que os seus filhos sejam honestos com vocês, vão permitir que os seus filhos comuniquem, contem a vocês tudo que vem acontecendo dentro da escola, dentro do clube, dentro da internet, com os amigos. Muitas vezes as crianças sofrem uma violência psicológica na escola, sofrem um tipo de bullying, de repente num clube que frequentam, mas elas não passam essa informação para vocês. Por quê? Porque elas não têm vocês como amigos, como próximo, como uma pessoa que eles se sentem seguros para que possam passar as informações. E fazendo um acréscimo, um adendo a isso, muitas vezes a criança ela acredita mais num amigo ou no próprio abusador, que pede às vezes para não contar o abuso que está sofrendo para os pais, porque os pais não têm essa relação próxima, essa relação de confiança que precisa ser construída entre pais e filhos. Então nós precisamos, de uma forma assim bem clara, mostrar para os filhos que os pais, os responsáveis legais estão abertos a receber, a conhecer todas as informações, porque os pais tendo conhecimento, as crianças e adolescentes tendo liberdade para contar todo tipo de violência ou todo tipo de situação que ela passa, seja feliz ou triste que vem sofrendo, pode inibir que esses atos se repitam e tomem uma proporção ainda maior. Bem, o vídeo já tomou mais dos 10 minutos que eu pretendia. Eu espero que essas dicas tenham sido bastante importantes e relevantes para vocês, e boa sorte no cuidado, no desenvolvimento das suas crianças, dos seus filhos, dos seus amigos, de todos aqueles que precisam da nossa proteção. Um abraço, fiquem com Deus e ótima semana para todo mundo. Tchau, tchau.